Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Pai, te dou graças porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela vem penetrar nos nossos corações. Muitas vezes vemos que é uma mensagem que já ouvimos tantas vezes, mas o Senhor sempre tem algo novo para nos revelar. O Senhor quer mudar as nossas vidas. O Senhor quer fazer milagres nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. E eu quero te pedir que essa noite seja uma noite também de milagres para a tua honra e tua glória. Que hajam transformações, que hajam curas emocionais, feridas interiores sendo restauradas também. Que o Senhor possa realmente tocar nos corações, para que realmente entendam a tua palavra, o te obedecer, o te seguir e colher os resultados da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Quando me veio à mente falar sobre esse texto, fiquei pensando, mas tantas vezes é pregado esse texto na igreja, todos já leram, todos conhecem. E eu fiquei me lembrando, creio que Deus me fez lembrar de um amigo, um grande amigo que eu tive há muitos anos atrás, e nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, e ele me contando que um dos grandes pregadores, não me lembro qual o nome, chegou a uma cidade, a um lugar, e ali ele começou a pregar. E todos os dias que ele pregou, e vamos abrir as nossas Bíblias em João 3,16, e todos os dias João 3,16. E ele ficou analisando, mas olha, que ele é um grande pregador, e ele falando assim, olha, cada palavra podia ter um significado e um motivo de uma pregação. Por quê? Porque é um questionamento, uma razão. Poderia se falar, Deus, a infinidade, a infinitude de Deus, o poder dele, a grandiosidade, poderia falar de Deus, uma pregação inteira, muito mais. Falar sobre o amor de Deus, sobre a maneira como Deus cuidou e cuida de nós, que Ele deu o seu Filho. Então ele foi explanando de uma forma, fiquei impressionado, que ele poderia também, que ele era um grande pregador, ele poderia, sem dúvida alguma, pregar uma semana inteira, João 3,16, e ser uma mensagem diferente, edificante. Mas não é só isso. Pode-se pensar em coisas novas, mas nós precisamos muitas vezes, são das coisas antigas, às vezes repetidas, que precisam ser obedecidas. E nós precisamos também saber que Deus age de distinta maneira. Cada um de nós aqui tem uma necessidade. Às vezes é uma frase, às vezes é uma canção, às vezes é uma oração que vem e fala ao seu coração de uma forma profunda e você sai daqui edificado,
transformado, porque Deus age na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Então é por isso que a gente pode até repetir a mensagem, a gente lê repetidas vezes, mas Deus quer que a gente esteja preparado, que a gente abra o nosso coração, que a gente, quando vem à casa do Senhor, venha com um desejo profundo de receber algo novo, de receber algo extraordinário, porque onde Deus está presente, há possibilidade de milagres acontecerem. Em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer desse texto, separar em 4 partes, e eu quero fazer uma conjugação de verbo. Não gosto tanto do português, sei que tem professoras de português aqui, mas é coisa simples. A primeira coisa é que aqueles homens, aqueles leprosos, saíram. Gente, a lepra era uma doença que tirava a sensibilidade deles. Passava-se um tempo, caíam as partes externas, as pontas, os dedos, contagiavam, eles eram discriminados, eles já viviam conformados, sabendo que iriam morrer, porque não havia cura para a lepra, viviam longe das suas famílias. Eu imagino a angústia, o sofrimento de estar distante ali de todos. Na verdade, o que eles esperavam era apenas a morte. Mas esses homens tiveram uma atitude diferente ao ouvirem a respeito de Jesus. Eu acho isso fantástico, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E ao ouvirem que Jesus estava passando, eles ouviram algo. Eles não podiam se aproximar das pessoas, porém alguém deve ter gritado, contado para eles que Jesus estava curando cegos, leprosos, aleijados, e que ele estava passando. E aquilo brotou fé no coração deles. Aonde Jesus está presente, brota fé, brota esperança. E não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos que milagres acontecem e que na nossa vida também precisam acontecer milagres. É por isso que incentivamos tanto para que venham nas reuniões de oração, de quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos ler essa palavra, esse livro, que não é um ritual para nós. Nós precisamos conhecer essa palavra que traz fé ao nosso coração e que produz milagres. Existem problemas também na nossa vida que nós acreditamos que não tem mais solução, assim como os leprosos achavam que não poderiam mais ser curados. Muitas vezes nós estamos desanimados, conformados, a tristeza toma conta do nosso coração, pois a gente já não vê saída. Às vezes, se o problema é de caráter de uma pessoa, a formação, às vezes fala-se que é o gênio, né? Mas não é o gênio, é o mau gênio, né? Que às vezes é um temperamento terrível. A gente lembra-se daquele ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Isso é o ditado popular. Ele não traz nenhum alento para nós. Realmente, pau que nasce torto, ele morre torto. Porém, pessoas podem nascer tortas, crescerem tortas, que Jesus conserta, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus restaura. E nós precisamos, não da sabedoria popular, nós precisamos saber dessa sabedoria, que é a palavra de Deus, que vem transformar vidas. O impossível dos homens é possível para Deus. Às vezes, é o homem que não muda, não acerta a vida, não modifica a sua maneira de pensar, de brigar, às vezes de beber. Às vezes é a mulher também que não muda, que é fofoqueira, que só fica assistindo televisão, não cuida da casa, não cuida dos filhos, só quer brigar, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E acham que tem que ser assim. Então as pessoas têm ficado acomodadas,
achando que não tem solução, que não tem remédio, que a vida é assim mesmo. Então ficam sentadas, acomodadas, sem esperança, sem vislumbrar uma luz. Nós precisamos sair da comodidade, nós precisamos sair, muitas vezes, das nossas casas para vir à igreja, para ouvir falar de Jesus, para que brote fé no nosso coração, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos sair e ouvir a palavra de Deus, porque isso vai brotar fé no nosso coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o primeiro verbo que nós estamos estudando é saíram. Nós precisamos sair do nosso comodismo, sairmos da nossa casa, buscarmos ouvir a palavra de Deus, porque ao ouvirmos a palavra de Deus, brota esperança no nosso coração, e pode ter certeza que onde Jesus está presente, milagres acontecem. Em segundo lugar, o verbo clamar, eles clamaram por misericórdia, clamaram por compaixão, compadece-te de nós. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando que nós temos que reivindicar nossos direitos, que nós somos filhos do rei. É verdade que somos filhos do rei, mas em nenhum momento eu vejo na palavra de Deus nós reivindicarmos direitos, que temos que falar com firmeza, determinarmos. Aqui nós vemos uma maneira humilde, uma maneira que realmente eles se aproximaram de Jesus, reconhecendo que necessitavam da bênção de Deus, que eles eram imundos, impuros, eles eram considerados impuros na sociedade, eles não podiam conviver com os demais. Reconheciam a miséria que estavam, a condição em que se encontravam. E é isso que acontece com todos nós, quando nós nos aproximamos de Jesus. Quando a gente se aproxima da luz, a gente começa a ver as nossas imperfeições, a gente vê a nossa miséria, os nossos pecados afloram, porque Jesus é a luz. O pior de tudo não é a lepra, não é um problema físico. O problema, o pecado, é pior do que a lepra. A lepra separava as pessoas. O pecado, ele nos separa de Deus, o que é muito pior. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia nos mostra o exemplo, o fariseu e o publicano. Todos dois foram ao templo orar, falar com Deus. O fariseu orava de si para si mesmo: obrigado, porque eu não sou igual esse, com esse publicano, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele não voltou justificado. Mas o publicano, aquele que nem se levantava os olhos para falar com Deus, batia no seu peito e pedia: tem misericórdia de mim. E nós vemos que essa é a maneira como Deus se agrada e quer que a gente vá humildemente na presença de Deus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que não merecemos nada, que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. João Batista, ele mesmo dizia: não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Eu gosto de uma música, já é bem antiga, que falava o seguinte: o meu direito é de não ter direito algum. E esse é o nosso direito, gente, de não ter direito algum. Tudo é merecimento de Deus, tudo é graça de Deus na nossa vida. E nós temos que clamar como cego, como a gente cantou aqui agora há pouco: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não há justo nenhum sequer, nenhum de nós. Todos nós precisamos da misericórdia, da compaixão. E quando a gente se aproxima de Jesus, quando nós nos aproximamos do nosso Deus, temos que ser com humildade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o nosso pecado.
Em terceiro lugar, o verbo obedeceu, eles obedeceram. É interessante que eles obedeceram o que Jesus determinou para eles. Vão e se mostrem aos sacerdotes. Jesus falou uma coisa tão simples. Os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis pelo exame dos impuros, para considerá-los se eles estavam aptos para conviver na sociedade ou não. E Jesus então os manda. E eles, enquanto vão, se tornam purificados. O milagre acontece. A obediência. Muitas vezes nós esperamos que algo sobrenatural aconteça na nossa vida. Que venha um toque de Deus, uma oração poderosa, um milagre venha acontecer. E o nosso Deus, Ele pode fazer tudo isso. Ele pode agir da forma como Ele quer, quando quiser. A gente vê também o exemplo de Naamã, quando Eliseu, o profeta de Deus, falou para Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele foi, quando se banhou pela 7ª vez, saiu curado. E o que nós vemos, de maneira geral, que a Bíblia nos ensina, e nos mostra de uma maneira muito clara, é que a maior parte de todos os milagres que Jesus realiza, que Ele vem fazer na nossa vida, são decorrentes da obediência de todos aqueles que ouvem a sua palavra. A maior parte dos milagres são decorrentes da obediência. E muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos a nossa maneira e não da maneira de Deus. Tem mulher, às vezes, que quer mudanças na vida do marido. E fica falando, brigando, dando mau testemunho. E a Bíblia fala, por exemplo, para a mulher ganhar o marido sem palavra alguma, pelo procedimento. Mas às vezes ela acha que tem que mudar o marido. Se ela não brigar, se ela não fazer isso, não fazer aquilo, não vai acontecer nada, e não obedece à palavra. Tem marido também que quer mudanças na vida da mulher, e às vezes quer que um raio venha na cabeça dela, só assim para ela ouvir ou entender, né? Ou uma voz do trovão. Mas Deus fala na sua palavra, por exemplo, para o marido. O marido antes a alimenta e dela cuida. Então muitos maridos, muitas vezes só trazem o dinheiro, o alimento, cuidam da casa, mas falta carinho, falta atenção, falta consideração, falta muitas coisas para suprir as necessidades, não só físicas, mas materiais, mas as emocionais, afetivas, de proteção, de carinho. E não obedecem, às vezes não sabem por quê que está acontecendo problemas na sua casa. Esperam o milagre de Deus, mas não querem obedecer o que a palavra de Deus diz. A Bíblia hoje fala, hoje nós estudamos de manhã, não mintais uns aos outros. Tem famílias que vivem num verdadeiro inferno, falta confiança, ninguém sabe o que um pode comprar ou comprou, onde quem tem dinheiro, quem não tem, porque é mentira. Falam mentira, mas é só uma mentirinha. Por isso que vivem com ciúmes, com problemas e mais problemas e confusões. Porque desobedecem à palavra de Deus. E a gente às vezes pensa, mas se eu então falar a verdade, vai ter paz no meu coração? Experimenta. Experimenta, é obedecer à palavra de Deus, que milagres vão acontecer na sua vida. Não guardar amargura, hoje estudamos também de manhã. Quanta gente está aqui, canta, mas não pede perdão a Deus, não confessa o seu pecado, que tem amargura, que está com ressentimento, que precisa mudar. Quantos às vezes estão apenas nas suas casas, não querem vir se congregar? A Bíblia fala, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, ter comunhão, ter edificação. Quando nós obedecemos, a bênção vem, o milagre acontece. Só que na maioria das vezes, nós não queremos obedecer este livro. Deus está falando, Deus fala com cada um de nós. Mas a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Eu não quero, não estou com vontade, mas eu não tenho... Nós não temos que questionar.
aqueles homens obedeceram à palavra de Deus. E ao obedecerem, o milagre aconteceu. É interessante que o último verbo, todos eles no plural, na terceira pessoa do plural, eles saíram, eles clamaram, os 10 clamaram, os 10 obedeceram, só um voltou. Seria tão bonito, né, se a gente falava, saíram, clamaram, obedeceram e voltaram. Mas não, só um voltou. Destoou, né? Veio para a terceira pessoa do singular. Mas só esse que voltou, que recebeu uma bênção maior. Ele foi buscar a cura. Mas ele recebeu uma segunda bênção, muito maior do que a primeira, que é salvação, perdão dos seus pecados. Ele não recebeu apenas a bênção, ele recebeu o abençoador. Tem muitas pessoas que são assim. A maioria, de maneira geral, gostam e querem receber a bênção. Se você vem à igreja, só de você estar aqui, não tenho dúvida que você é abençoado. Esse ambiente, a presença de Deus está aqui. Ah, eu sinto uma paz, vou bem. Mas é muito pouco. Nós precisamos ter o abençoador conosco. Tem gente que quer só a bênção. Recebe uma oração, olha, por esse problema, tá, Deus resolve. Ah, depois volta para receber a oração de novo. Deus resolve. Ah, depois volta. Sabe como é que é isso? Me faz lembrar do Ford 29. Eu vou ter que perguntar a alguns aqui. O Sr. Valdemar deve lembrar do Ford 29, o São Francisco, era o Natal, mas não estão aqui. O Ford 29 era o seguinte, gente, para os mais jovens, tinha que tocar a manivela, para ele pegar. Aí o carro pegava, passava um quarteirão, 2 quarteirão, tinha que pegar de novo, tinha que dar a manivelada de novo. Tem crente que é desse jeito. Ele vem aqui, ora por mim, aí ora, Deus abençoa. Aí ele não consegue caminhar de novo, tem que voltar, ora de novo, e ora por isso, ora por aquilo. Agora, o cristão, gente, tem que ter um motor diferente. Sabe qual que é o motor do cristão? É o motor 1.8. Tem gente que fala, mas tem motor mais potente. Não, o motor do cristão tem que ser o motor 1.8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo, estar caminhando com Deus, andando na presença de Deus, que as coisas vão fluir, os milagres vão acontecer, em nome de Jesus. Fico pensando mais uma coisa, que só aquele homem, só aquele samaritano voltou para agradecer e recebeu aquela bênção maior, perdão dos seus pecados. Jesus falou para ele, filho, a tua fé te salvou. E eu fico maravilhado de ver também que ele veio falando, louvando a Deus em alta voz. Isso para mim tem um significado também. Como que aqueles leprosos ouviram? Eu fico imaginando. Eles não podiam se aproximar das pessoas. Então, alguém deve ter falado para eles de Jesus, gritando, de longe, não chegava perto, porque senão ia pegar aquela doença. Olha, Jesus está curando, Jesus está libertando o povo disso e daquilo. E é isso que nós temos que fazer, porque nós temos recebido tantos milagres de Deus. Falar a alto e bom som. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas são piores, a situação delas é pior do que daqueles leprosos, gente. Porque quem está no pecado é escravo do pecado. E o pecado faz distância entre Deus e os homens. As pessoas ao nosso redor estão vivendo num mundo de pecado. E quem é que está clamando? Quem é que está falando, louvando a Deus pelo que Ele tem feito?
para anunciar os seus poderosos feitos, que Ele tem poder para mudar a vida das pessoas. Somos eu e você que precisamos proclamar, sermos mais gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer. A gratidão é um princípio para se fazer novos pedidos. Uma pessoa fala com você, pede um favor, você faz um favor. Se ela não diz nem obrigado, depois ela vem de novo, você já dá um jeito de se esconder e ficar longe, porque você não quer fazer, porque a pessoa é mal agradecida. E nós precisamos ter gratidão pelo que Deus tem nos dado, pelo que Deus tem nos feito. Eu me lembro também de um homem que ele era alcoólatra, e ele estava muito bêbado, ele passou na porta da casa da minha mãe. E a minha mãe levou ele para dentro, deu café, falou para ele que Jesus podia perdoar todos os pecados dele, lançá-lo nas profundezas do mar. E ele falou assim, a senhora sabe mesmo desse versículo da Bíblia? Ele falou assim, olha, ele pode mudar a sua vida toda, fazer tudo isso. Você volta amanhã, quando você estiver sóbrio, que eu vou te mostrar o versículo para você ver. Porque ele achava que ele já tinha cometido todo tipo de pecado, que para ele não tinha mais perdão. Para ele não tinha mais solução. Como um leproso. No outro dia ele voltou. E a minha mãe encontrou o versículo, falou para ele que Deus lançava os nossos pecados na profundeza do mar, que se esquecia dos nossos pecados. E ele então aceitou a Jesus, foi libertado completamente do alcoolismo, se tornou um pastor, uma nova criatura, porque creu no poder de Deus. Alguém anunciou para ele e falou que o impossível dos homens é possível para Deus. Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelo que Ele tem nos feito? Será que nós temos proclamado as pessoas que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola? Eles têm ouvido. E nós achamos que às vezes eles estão tão bem. Gente, a Bíblia fala que para os ímpios não há paz, para quem está longe de Deus não tem paz. Você imagina viver nesse mundo e não ter nem um pingo de paz? É algo terrível. E as pessoas estão assim, e a gente não percebe, ou faz vistas grossas. Deus colocou você ao lado de algumas pessoas, para que você seja testemunha dele e proclame o seu amor. Jesus ainda hoje continua curando os enfermos, limpando os impuros, restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Venha hoje mesmo para Jesus, coloque a sua causa aos seus pés. Ela pode estar perdida para os homens, mas Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar sua vida, Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode restaurar sua família, e Ele quer fazer de você uma bênção. Eu não sei qual é o seu problema. Se você já não tem mais esperança de mudanças, se é na sua esposa, se é no seu marido, no seu filho, no seu relacionamento, questão de trabalho. Para o nosso Deus não há impossíveis. Ele precisa que você saia do comodismo, que você clame, que você obedeça e que você volte para agradecer e proclame a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por cada um que está aqui nessa noite, que não veio aqui por acaso e que precisava ouvir essa palavra.
de ânimo, de encorajamento, de mudança de direção. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ajude a cada um de nós, para que possamos sair da nossa comodidade, para que nós possamos clamar ao Senhor com humildade, com reconhecimento do nosso pecado, da nossa pequenez, que nós possamos estar dispostos a obedecer a Tua palavra, Pai, e que nós possamos voltar sempre aos Teus pés, para Te glorificar por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Que nós possamos proclamar essas boas novas de salvação. Quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo muito mais do que aqueles leprosos. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha operar mudanças, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Toca nos nossos corações, abençoa a nossa semana, que seja uma semana realmente na Tua presença e abençoada. Em nome de Jesus. Amém.